Agente, a batalha está mais árdua do que nunca. Já avançamos demais para recuar. É agora ou nunca. O inimigo está se preparando, mas nós não fugimos à luta. Precisamos infiltrar-nos e garantir o sucesso da missão. Não vai ser fácil, mas o mundo está contando conosco. Chegamos longe demais para falhar agora. Não há como voltar atrás. A missão de salvar a nação está em suas mãos. Agente, você está pronto para esta missão. Apenas uma dúvida, saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto, e pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte: ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital? Como é que funcionou? Levaram um computador para ele? Enfim, só para entender, ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento, quer dizer, o presidente estava sentado conversando, eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. Quando eu falo que tem algo aí, que vocês estão mentindo, aquele que alguns chamam de presidente, eu não, né, o Lula, despachando na UTI, que conversa é essa? Mas que conversa é essa? Aí, a equipe de contratados aí pra ficar dando entrevistinha pra limpar a barra, aí o cara sai da UTI, com todo cabeludo, e asepsia, ô médico, aí o doutor Calil, e asepsia aí? Eu não sou médico, quando eu operei a minha hérnia, me rasparam inteiro, até o pelo do saco rasparam. Pra operar a hérnia. Aí o cara operou o crânio, furou o crânio do cara, o cara com cabelo, porra. Qual é a sacanagem disso daí? Tem que ter uma CPI. Tem coisa aí. O cara tá despachando da UTI. Olha, eu digo pra vocês o seguinte. Ali, naquele lugar lá, eles estão cagando nas calças com a entrada do americano, do Trump. Tá? Vocês vão ver o que vai rolar. Hoje eu tenho com um coronel, com um amigo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá todo mundo já se cagando nas calças. Lá. Essa é a real. Deixa sua opinião. Tá despachando na UTI. Ah, porra, vai falar merda pra outro. Não dá, não esse tipo de coisa que não tem idiota, não. Dê sua opinião. O procedimento acabou de terminar, começou às 7h10 da manhã, 7h15. Acabou de acabar o procedimento, foi com sucesso, conseguiu embolizar aquela artéria, que na coletiva, na artéria meníngea, na coletiva vocês vão ter mais detalhes, façam perguntas. O presidente está acordado, conversando, acabou o procedimento. Acabou de acabar. Tá bom? Doutor, muda alguma coisa na sequência dessa recuperação após esse procedimento? Não muda absolutamente nada. Foi retirado o dreno? Acordado. Está acordado? Qualquer pergunta, a gente vai sentar às 10 da manhã e aí vocês perguntam, mas só para informar vocês que o procedimento foi com sucesso, acabou. O presidente está acordado falando, tá bom? Acabou de acabar. Não, ele vai agora pro mesmo leito que ele estava na UTI, é feito numa sala de cateterismo. Mas ele saiu hoje da UTI? Não, sair da UTI é muito relativo, porque... mas ele está bem. Doutor, o dreno foi retirado? Então deixa só, na coletiva a gente detalha. Só para avisar vocês que acabou de acabar o procedimento, está acordado, conversando, tá bom? E às 10 da manhã, aí a gente detalha tudo com os especialistas. Ele tinha passado, começou 7h25, mas ele não foi... Veja, 7h20, 7 por aí. Um pouquinho depois das 7, demorou menos de 1 hora o procedimento. Obrigado. Tá bom? Obrigado, doutor. Que é um presidente da República que está numa UTI, que toma uma anestesia geral e que está fazendo uma cirurgia na cabeça, continue ocupando o cargo. Sabe, isso... Tudo bem, a Janja até pode ter pensado, vão achar que você está que é mais grave, olha, pode dar um problema... Mas, gente, a gente está vivendo uma estabilidade institucional. Não é como o Tancredo Neves ficar doente, mentir e dizer que não é nada. Eu acho que constitucionalmente não faz sentido um presidente da República numa mesa de cirurgia, com a cabeça sendo operada, com anestesia geral. Não ofusca. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, é importante frisar que a baixaria protagonizada pela primeira-dama petista foi financiada com dezenas de milhões de reais de dinheiro público. Só em cachês de artistas foram gastos cerca de R$1 milhão do pagador de impostos. A farra, ou melhor, o festival com dinheiro do povo, foi batizado pela imprensa de Janjapalooza. Tamanho o empenho da organização do evento em alavancar a imagem da primeira-dama com a tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito mais fácil e efetivo seria doar aí cestas básicas para a população vulnerável. Mas a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja, não tem um histórico de grandes realizações nessa área, que costuma ser a atribuição principal das grandes primeiras damas. Vamos recapitular. No
primeiro ano do governo Lula, Janja realizou seu sonho e foi curtir a folia do carnaval em um camarote lá em Salvador, enquanto o litoral paulista estava embaixo d'água. Alguns criticaram aí a senhora Lula por insensibilidade com as vítimas e seus familiares. Mais pra frente, em setembro de 2023, o Globo publicou essa matéria aqui. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, aquele ciclone extratropical que deixou mais de 40 mortos, Janja festeja a chegada à Índia e vira alvo de críticas. É aquele vídeo que ela fala, namastê, me segura que eu já vou sair dançando. Enfim, uma tremenda vergonha alheia. Aspas. Primeira-dama publicou o vídeo em que aparece animada, muito animada, no desembarque e apagou o post após repercussão negativa. Fecha aspas. Posteriormente, em maio agora de 2024, em meio às enchentes sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, que mataram cerca de 200 de brasileiros, os leitores do Globo se depararam com essa manchete aqui. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após mais uma repercussão negativa, a Janja volta a Brasília no mesmo dia e a assessoria do governo federal desmente o jornal. Mas passam alguns dias e um vídeo emocionado da primeira-dama aos prantos, celebrando o resgate de um cavalo, também gera polêmica, já que as vítimas humanas da tragédia não contaram com tamanha exibição pública de solidariedade. Nesse contexto, os eventos laterais do G20 seriam um palco ideal para resgatar a imagem da Janja como uma primeira-dama mais atenta à população vulnerável. Contudo, aqueles milhões e milhões de reais de dinheiro público despejados no tal Janjapalooza não foram suficientes para impedir a primeira-dama petista de se expressar como ela realmente é e da forma que ela realmente pensa. E eu digo isso porque até agora ela não se retratou e nem se desculpou pela grosseria, pelo vexame internacional e pelo ônus diplomático que ela impôs ao Brasil, considerando que ela insultou gratuitamente um expoente da humanidade e um dos principais nomes do futuro governo americano. E, assim, eu até imagino que esse tipo de linguajar chulo faça parte do dia a dia da primeira-dama e por isso ela tenha xingado o Elon Musk, mandando ele se ferrar. Afinal de contas, o marido Lula disse em entrevista já com o presidente que só ficaria bem o dia em que ferrasse com o Sérgio Moro. E o seu enteado, Luiz Cláudio, filho do Lula, supostamente já se referiu à senhora Janja como uma oportunista. A fonte dessa informação é o site Metrópolis. Claro que os termos utilizados não foram ferrar e nem oportunista, mas eu me recuso a reproduzir a baixaria dessa família presidencial em um ambiente de excelência como esse. Mas enfim, endereçando a pergunta, Juliana, o fato é que o Brasil não foi ofuscado pela Janja, porque para que isso acontecesse, ela precisaria brilhar, e brilhar com luz própria. Por enquanto, o que nós vemos é o seguinte, é uma primeira-dama que foi impedida de dar entrevista durante a campanha, que ostenta um estilo de vida luxuoso regado a dinheiro público, que não demonstra grande empatia com a população vulnerável e que não é capaz de reconhecer o erro das suas próprias falas. A pessoa assim não ofusca nem uma lâmpada queimada. Zé Eduardo Cardoso, essa ofensa de Janja pode gerar um problema para essa relação entre Brasil e Argentina? Não creio de forma nenhuma que exista qualquer problema internacional relativamente a essa questão. Agora, uma coisa que eu sempre fico pensando, como é difícil ser mulher, né? As mulheres sofrem muito mais do que nós homens em qualquer situação. Por exemplo, é muito comum ver na imprensa críticas de que Janja assim, interfere em questões de governo. E quando ela não está interferindo em questões de governo, ela é criticada. Quando ela vai a um show, por exemplo. Mas o momento não é oportuno. Bem, mas ela não exerce função pública. Mas ser mulher não é fácil, porque está sujeito a críticas, as críticas de diversas dimensões, a críticas que efetivamente não seriam aplicadas a homens, mesmo que acontecessem situações desse tipo. Caio, essa ofensa de Janja Musk pode gerar um problema diplomático? Olha, nem tanto, porque o próprio alvo aí das grosserias, dos xingamentos, da deselegância da primeira-dama petista, ironizou a situação, né? E ainda tirou um sarro, falou, vocês vão perder as próximas eleições. Aliás, já é a segunda predição feita pelo senhor Elon Musk, que claramente apostou no cavalo vencedor no caso das eleições americanas. Então ele antecipou
que Lula da Silva e o PT vão perder as próximas eleições e que o senhor Alexandre de Moraes eventualmente vai parar atrás das grades por supostos abusos aí do seu poder jurídico, né? Bom, enfim, eu só queria também deixar registrado aqui que eu acredito que o Dr. Zé Eduardo é muito elegante, ao contrário aí do discurso dele. Mas independentemente disso, eu não acho que é certo colocar a primeira-dama como uma vítima da sociedade. Vítima do quê? De um estilo de vida nababesco, custeado por milhões e milhões de reais de dinheiro público, que garante aí uma vida cheia de glamour e ostentação, diárias nos hotéis mais caros, grandes comitivas. Então, a partir do momento que ela usufrui dessa estrutura que é paga com o dinheiro do pagador de impostos, ela fica sujeita às críticas. É normal, ainda mais ela que se posiciona politicamente, que chamou inclusive o ministro Alexandre de Moraes de um grande aliado, né, que se refere aí àquele senhor, né, que fez o atentado ao prédio do STF como um bestão, pessoa claramente afetada aí por problemas de saúde mental, que depois se suicidou, a sua ex-mulher também parece que quase enveredou pelo mesmo caminho. Então, assim, colocar essa pessoa como uma vítima por causa do seu sexo, isso me parece razoável. Até porque, se fosse para dar lição aí de igualdade de gênero, a gente deveria começar pelo senhor Lula, né, que ao invés de dar espaço para sua mulher se expressar, inclusive reconhecer o erro, porque parece que isso é um ponto pacífico aqui no nosso debate, o Dr. Zé Eduardo reconhece que foi uma fala infeliz, eu também acho que foi uma fala infeliz, o mundo acha que foi uma fala infeliz, à exceção aí dos ministros mais radicais do governo Lula, que inclusive endossaram, né, o xingamento, a ofensa gratuita, mas tirando isso, todo mundo sabe que ela errou, que ela pisou na bola. Então, por que não se mostrar empoderada nesse momento, vir a público e se retratar, retirar o que disse? Assim, no máximo, de repente até pedir desculpas. Olha, desculpa por ter te ofendido gratuitamente, por ter mandado você se ferrar, etc. e tal. Né? Enfim, colocar um homem, né, para corrigir o que a mulher fez, isso sim me parece, para usar uma expressão da esquerda, o reforço de uma estrutura patriarcal. Mais machista que isso, Zé Eduardo, só proibir a sua mulher de dar entrevista na sua campanha eleitoral. E aí, de novo, aqui a gente vai concordar, a primeira-dama, ela não é um cargo público, eles chamam de cargo social, é uma função social relevantíssima. A primeira-dama anterior, Michele Bolsonaro, se destacou aí por um trabalho elogiável aí com os vulneráveis, os portadores de deficiência, principalmente os surdo-mudos, popularizando a linguagem em Libras, trazendo uma consciência para isso, avançando legislação nesse sentido. E o que fez a senhora Janja? Participou aí de uma série de eventos com a classe artística, financiados aí com dinheiro público, às vezes sem público, né? Infelizmente existe isso também, eventos caríssimos que são um fracasso de audiência, e aí ela vai se notabilizando por tudo aquilo que eu disse na minha fala inicial. Então eu acho muito triste, principalmente a incapacidade de uma pessoa pública de reconhecer um erro tão claro, tão crasso, né, e mostrar que é empoderada também na hora de corrigir o que fez de errado.